Vocês pediram, então, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ainda fazendo a nossa apresentação dos ativos interessantes que nós temos para esse momento, ok? Então, sou Henrique Alves, analista da Controle e fundador da Controle Investimentos, e vamos para o que interessa, né? Então, eu separei alguns ativos para vocês aqui, alguns ativos que vão fazer sentido para esse momento, né? É claro, como sempre, lembro que não é uma recomendação de compra ou de venda, nós estamos fazendo análises de ativos aqui. Toda operação demanda que vocês observem a gestão de risco de vocês, a análise do contexto da carteira, do que vocês esperam e, é claro, os prazos que vocês precisam para investir e, é claro, depois utilizar o dinheiro de vocês, ok? Então, sejam responsáveis com o que vocês fazem com a carteira de vocês e vamos para o que interessa, tá? Então, a gente vai começar aqui por um ativo que, apesar de hoje ter disparado um pouquinho, mas ainda acredito que faça muito sentido. Eu vi que nós já estamos posicionados aqui, eu vou até dar uma conferida aqui na minha carteira, e na carteira Controle e Aposentadoria nós já estamos com 10,60 de retorno em Alibaba, né? E hoje ele acabou disparando 6,71 e vou colocar aqui no gráfico semanal para vocês enxergarem o que que nós temos. Na última vez que nós tivemos os incentivos lá na China, nós tivemos essa pernada aqui. E o que eu acredito, conforme o Trump vai ditando as suas regras, a sua parte dentro da economia americana, sempre incentivando e fortalecendo muito os Estados Unidos, eu acho que a China não vai ficar para trás. Eles vão querer sim dar uma resposta, vão querer forçar e acelerar o mercado chinês, e eu acho que isso pode já estar começando a partir de agora. Então, deem uma atenção nos ativos chineses. Eu vou passar em três ou quatro aqui, eu acho que foi três, tá, que eu separei aqui para vocês. Na verdade, são deixa eu conferir para vocês. BABA, CQQQ, MCHI e TME. Então, nós temos quatro ativos chineses, tá? Depois, se vocês quiserem procurar mais alguns, eu separei os que são interessantes de fato. Então, vocês podem ver que nós tivemos uma pernada interessante aqui. Ele faz uma retração bem profunda e complexa, praticamente quase virando de volta para a queda, mas essas últimas 3 semanas vêm sendo bem positivas e eu acredito que a gente possa, no mínimo, vir testar aqui esse último topo anterior, que daria 118 dólares com 7 centavos, o que representaria para quem comprasse no dia de hoje, digamos assim, ou na abertura de amanhã, ainda representaria quase 23% de lucro, né? Nós já estamos comprados mais baixo, já na hora que a gente começou aqui digamos assim, essa negação da barra da semana de 6 de janeiro, então, faz mais sentido ainda, e veja que é claro que nós temos uma pequena resistência aqui que eu acho que não vai fazer muito efeito, mas nós temos a média de 200 descendo na cara do ativo, que pode ter uma influência, digamos assim, no andar do movimento, mas eu acredito sim que deva chegar com certa tranquilidade, pelo menos aqui nos 117, 118 dólares, ok? Então, façam um estudo, verifiquem isso dentro da carteira de vocês. Eu acredito que Alibaba pode ser uma entrada muito interessante e até para uma posição, talvez, para que a gente busque aqui. E vamos fazer, por exemplo, aqui uns alvos um pouco mais conservadores. Deixa eu pegar aqui essa pernada aqui anterior que nós usamos nessa ida aqui para cima. Pegou praticamente no segundo alvo, né? Que é essa projeção aqui que a gente está fazendo um movimento medido. Pegamos no segundo alvo, eu acredito que a gente pode sim vir buscar aqui o 120, tá? Deve ficar aqui no mínimo nessa zona aqui do 117, 122, e como nós estamos mostrando, tá? Então, BABA, ativo interessante, tem uma olhada depois para vocês verificarem se faz sentido para a carteira de vocês. Depois, nessa mesma linha de China, não vou ficar perdendo muito tempo. Lembrando que FXI é um ETF com as maiores empresas da China, então também é composta por BABA, por TME, por Joy, por várias outras empresas chinesas das maiores, e provavelmente já com essa subida de 6% de BABA, também veio aqui hoje já subiu 2%, né? E da mesma forma, acredito que a gente venha buscar aqui, pelo menos aqui a região dos 36, 37 dólares, tá? Não vou falar muito, porque basicamente é a mesma situação
que a gente estava falando de Baba, já que Baba, se eu não me engano, se não for a maior posição, é a segunda maior posição dentro do ETF FXI. CQQQ pode ser um dos que já com essa parte do DeepSeek, né, da parte de AI lá na China, né? Pode ser porque aqui é um ETF com as empresas de tecnologia da China, então China Technology, né? Então pode ser um ETF que venha também ter uma subida bem interessante, como alvo pelo menos aqui a média de 200 no meio do caminho. Isso representaria para quem fosse comprar no dia de amanhã, pelo menos aí 14% de retorno, tá? Então, veja que ele já está numa situação interessante de, de tendência altista, né? Já que desde 29 de abril e principalmente depois, na hora que ele dá esse salto para os incentivos chineses, lá em 16 de setembro. Tá? A gente poderia traçar aqui só uma retração e ver que provavelmente deve ter ficado uma retração bem interessante aqui. Chegou a testar a retração de 61,8, né? Não esqueçam aqui o que está escrito aqui, né? Porque no TradingView ele acaba apresentando tanto a projeção como a retração na mesma ferramenta. Tá? Então, se segurando acima das médias, já está utilizando ela já como apoio. Vejam que nós também tivemos aqui uma retração bem complexa aqui, tá? E veio se segurar na média aqui de 100 períodos, tá ok? Então, outro ativo que pode ser bem interessante, e esse aqui é claro um pouco mais, tem um pouco menos de volume, tá? Tem um volume bem menor do que, por exemplo, o FXI e a Alibaba, tá? Mas pode fazer sentido com tranquilidade, só pesem um pouco menos a mão em comparação do que vocês podem colocar em FXI e BALPA, tá? E para fechar, na verdade, falar de MCHI, não vou falar muito aí porque é a mesma situação, vocês vão ver que um gráfico bem parecido, ETF também de ativos chineses, né? E só que está com a média de 200 um pouco mais próximo aqui, pode ter uma dificuldade um pouco maior para sair desses 6, 7% aqui. Tá? Depois disso, caminho livre para chegar até os 58, US$ 59 e vai ter um lucro bem parecido com os outros ativos aí, de 22%, ok? E para fechar, TME, também já estou posicionado em TME, mas é um ativo que já subiu bastante recente, então pode ter maior dificuldade, pode ser que não tenha resposta, assim como os outros ativos que a gente passou agora, tá? Então tem um pouco mais de cautela, se for para escolher, TME deixem ela de fora, mas pode também aproveitar esse embalo com relação ao que está acontecendo lá no mercado chinês. E como eu falei para vocês, acredito que a China não vai deixar barato e vai querer responder esse incentivo e essa, digamos assim, subida da economia americana, já que a gente está vendo aqui ela em topos históricos, praticamente deve renovar talvez até a semana que vem mais uma vez o topo histórico, né? Esse aqui é o S&P 500, e nós podemos ver o Nasdaq que apesar da queda de ontem com relação principalmente à Nvidia, também já se recuperou praticamente quase em sua totalidade a queda que nós tivemos aqui na segunda-feira, tá? Praticamente aqui já está a praticamente 1% do fechamento lá da última sexta-feira, ok? Então vamos passar aqui para mais alguns ativos, agora voltando para alguns ativos normais, saindo de China, Disney. Disney também, apesar da queda de hoje, dentro do gráfico semanal, vai se tornando atrativo, mas com a semana passada foi bem forte, subindo 4,8. Pode ser que seja uma entrada aqui para quem for entrar agora, fique com um stop caro, né? Porque vocês precisariam manter um stop aqui de pelo menos 6, 7%. Então, é um ativo que eu não recomendo talvez comprar nesse momento, principalmente para quem às vezes tem mais receio, tem mais dificuldade de ficar negativo, mas para quem está posicionado, vamos manter, acho que é uma das posições maiores que nós temos, principalmente na controle de aposentadoria. Então, vamos manter na posição e vamos verificar como é que fecha essa semana. A gente não pode vir perder aqui os 106, 105. Isso pode complicar bastante, principalmente essa região de médias aqui. Se o ativo perder os 103,5, 103,00 aqui, provavelmente a gente vai ter que sair do ativo e esperar novas correções, tá ok? Do contrário, a gente mantém a posição, se eu não me engano, a gente está com mais de 20% de retorno em Disney, né? A gente está comprado desde lá de baixo das nossas posições aqui, e dessa forma, assim, a gente está com uma posição bem tranquila, mas a gente não vai deixar perder o nosso lucro caso venha voltar de novo para o patamar. Mas eu acredito bastante em Disney,
Para quem está de fora, eu acredito que seja bom esperar um pouquinho para fazer uma melhor compra do que no 112, né? E para quem está posicionado, se mantém, a gente não pode perder aqui a região dos 105, 103 dólares, ok? Depois nós temos Nubank. Nubank também já teve um respiro bem interessante, né? Veio fazer uma correção, tinha contexto de suporte aqui embaixo, já por ocasião de três outras vezes já se segurou e vem subindo mais uma vez. Proporciona agora um stop um pouco caro, tá? Mas pode ser um ativo que, caso vocês façam uma posição um pouquinho menor, pode fazer sentido. Talvez não seja interessante o entrar agora, a gente precisa ver como o ativo vai passar dessa média de 200, essa média de 100, e aí sim pode fazer sentido para que a gente venha posicionar. Então, no momento a gente espera, mas a gente deixa esse ativo como alerta, porque se ele faz mais uma correção e a gente enxerga uma força positiva, um candle de convicção, pode fazer sentido para a gente fazer uma reentrada, já que a gente faz tempo que a gente não está posicionado, mas a gente pegou boa parte dessa subida anterior para os nossos alunos aqui dentro de Nubank, tá? Depois nós temos WCL. WCL, deixa eu ver se vou pegar ela aqui direto aqui, Wisdom Tree Cloud Computer. Então, o WCL mais uma vez também vai seguindo a sua tendência altista. Eu acredito que esse rompimento aqui talvez não seja interessante a gente entrar nesse rompimento, mas esperar uma nova correção. Mas pode ser um ativo que, para o longo prazo, deve provavelmente continuar subindo, principalmente com relação à parte de tecnologia e ainda assim a utilização da computação em nuvem, né, que praticamente só expande e aumenta ali esses data centers para essa situação de computação em nuvem. Então, deixem esse aqui ali em stand-by, mas deixem anotado para que vocês sigam acompanhando o WCL, né? Wisdom Tree. Depois nós temos a AMD, que é uma das que pode chamar bastante atenção, apesar de estar em fundo, né? Está ali praticamente no seu fundo do canal, se segurando na média de 200. Eu, nessa situação, eu começaria a comprar um pouco de AMD, tá? O que preocupa a gente é esse liberação de resultado, está em 4 de fevereiro, pode vir de N formas, mas essa situação recente agora da parte de AI lá da China pode ajudar, principalmente que essa AI lá da China fez uma recomendação de que tinha melhor facilidade para ser usada com as GPUs da AMD, tá? Então, isso pode ajudar bastante. Em breve, nós talvez possamos ver aí algumas altas expressivas com relação a isso, conforme isso vai se apresentando de uma forma melhor e vai, de fato, consolidando o seu espaço dentro desse setor. Ok? Depois, nós temos XP, né? Apesar de XP, fizemos essa entrada liberada lá para o nosso grupo, tá? Vejam que no seu passado recente, XP de janeiro, praticamente um ano atrás, caiu 59%. A gente sabe que o mercado brasileiro não está bem e boa parte da operação do Grupo XP aqui no Brasil. E vejam que esse respiro que nós tivemos no mercado nacional, desse do dólar, deu uma ajudada. E é claro, quanto mais o mercado nacional se recuperar, melhor ainda para a XP. Então, eu não acredito numa recuperação mais forte nesse momento, mas eu acredito para quem gosta de posições para ficar com longo prazo, dois anos e meio, esse ativo de XP pode ser um ativo extremamente interessante, principalmente depois que nós vamos ter eleição aqui no Brasil e melhore a gestão do país. Isso aqui pode, com certa tranquilidade, voltar para no mínimo essa região de 26 e dentro de 1 ou 2 anos, 100% de retorno é um retorno extremamente atrativo. Então, para quem conhece, sabe como funciona, já viu aqui essa parte aqui, boa parte dessa alta que a gente está presente, até alguns nossos alunos tiveram a oportunidade de entrar nessa operação, e é por isso que, mais uma vez, nós chamamos lá no grupo para todos e nós já estamos com mais de 10% na minha carteira, se eu não me engano, ela já está com 13, deixa eu olhar aqui no meu telefone, eu estou com 11,83 já de retorno de XP desde o dia que eu chamei lá no grupo para vocês e coloquei ela na minha carteira, tá? Então, aproveitem e, como eu disse para vocês, não se assustem se o ativo vier cair aqui para 9, 8, num futuro próximo, porque a situação no Brasil ainda não é favorável, mas,
como eu falei para vocês, isso aqui é uma posição de 18, 24 meses, por exemplo, para que tenha esse retorno que a gente falou, e eu acredito com certa, com certa confiança, porque acredito que esse ativo, e principalmente os ativos no Brasil, possam melhorar muito com uma nova gestão do país que está por vir aí, assim esperamos, para 2026, ok? Depois nós temos a Adobe, é outra situação de ação boa que está em fim, né? Ela teve a sua perda aqui de um fundo recente, aqui de 3 de junho, vem se recuperando. Infelizmente, nós não temos sinais assim de recuperação no semanal, mas já no diário nós temos uma estrutura aqui que pode estar mostrando para nós que pode ter dado uma pausa nessa queda e recuperar até pelo menos a média de 200, que isso representaria 13%. Ok? E para quem é um pouco gosta de stops mais curtos, teria um stop aí de 3,5 a 3,7, um stop um pouquinho mais longo, mais técnico, de 9,43, tá? Para quem está pretendendo chegar aqui nos 13, talvez aqui nos 24%, pode fazer sentido, mas temos que tomar cuidado com essa zona aqui, porque eu acho que deve segurar bastante, e a gente tem essa zona de gap ainda que pode ser fechada. Nesse momento, vejo sim uma compra, mas com stop bem curtinho aqui, para que vocês, caso venha retomar a tendência baixista, vocês não venham a perder muito, façam uma operação com o máximo de controle possível, ok? E para fechar, se bem que nós já falamos aqui de AMD, né? Eu anotei, acabei anotando duas vezes aqui e mais uma vez estamos falando de estamos no fundo do canal e pode ter uma situação interessante aqui de segurar na nossa resistência aqui, nosso suporte de fundo do canal, fazer algum movimento de reversão e depois vir buscar mais uma vez aqui o topo do nosso canal aqui por volta dos 140, 145 dólares aqui para o nosso retorno. Então, espero que vocês tenham gostado dessas ações que nós separamos. A partir de agora, ver se toda semana a gente busca esses ativos e traz aqui para vocês. Compartilhem, deixem o like de vocês, não esqueçam de apoiar o nosso trabalho, sigam aqui, deixem o sininho ativado para as notificações de mais vídeos. Contamos com isso porque o nosso maior marketing é poder fornecer o máximo de lucro com responsabilidade e muito conhecimento para vocês aqui direto da Contura. Boa noite, bom descanso para todos vocês, boa semana e nós esperamos rever todos aqui em breve. E qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Se tem algum ativo que vocês querem ver aqui no nossa análise, né? Ah, eu tenho esse ativo aqui, Henrique, na carteira, analisa ele para a gente. Pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai olhar aqui antes de fazer o próximo vídeo e a gente deixa essas análises depois aqui em vídeo para vocês no nosso vídeo, prontinho aqui para que vocês possam investir. Então, até a próxima e até mais.